A paz do Senhor, amada igreja. Todo mundo bem aí? Glória a Jesus. Aproveitando que você está sobre os pés, abra comigo Daniel, capítulo 10. Deus é fiel. Tem alguém que pode glorificar esse Deus que é fiel aí? Tem alguém que pode se alegrar por estar na casa de quem é fiel? Glorificado seja o nome do Senhor. Abra comigo Daniel 10, coloca o seu dedinho aí, também abra comigo Isaías, capítulo 58. Desde já eu quero tributar toda honra, toda glória e toda exaltação ao meu Jesus, porque tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quero também tributar o meu agradecimento ao meu pastor Lindomar, pastora Vilcelene, obrigado pelo apoio, pela confiança, por sempre estar orando por nós. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma muito especial. Quero louvar ao Senhor também pela vida da minha esposa, que não se faz presente, mas tem sido uma rocha forte, um alicerce, e tem sempre intercedido por nós. É uma guerreira, está melhorando, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Quero agradecer também a minha mãe, meu pai, por todo o apoio, por todo o empenho, por estar sempre cuidando de nós, estar sempre nos abençoando, que Deus possa abençoar a vida de cada um de forma especial. Quero agradecer também a vida de cada obreiro que está aqui na nossa retaguarda, que Deus possa abençoar de forma especial. Quero agradecer toda a mocidade, amém? A mocidade está aí? Deus possa abençoar esse povo ungido, amo vocês, nós estamos juntos aí nessa batalha. Amém? Quem encontrou, diga eu encontrei. Daniel 10, verso 10, diz o seguinte: eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o princípio do primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Abra também Isaías, capítulo 58, verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: grite aos plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a tua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam para apenas discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que num dia só a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco, um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixam livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam o que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá:
eis-me aqui. Senhor, que todas as portas dos céus estejam abertas. Assim como foi lida a tua palavra, toma a primazia deste ambiente. Me coloco diante ao Senhor e diante a tua noiva, Senhor, para que seja apenas o cano, mas que flua a água do teu Espírito Santo. Seja conosco, fala conosco, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É assim nós oramos e concordamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Tome seu assento, fique à vontade. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quem veio receber de Deus uma palavra? Eu creio que tem gente que não saiu de casa apenas para ver quem ia pregar, apenas para ver quem ia cantar, apenas para ver se o irmão ia vir. Tem gente aqui que veio para adorar o nome do Senhor. Então não perca seu tempo, adore, glorifique em nome de Jesus. Nós estamos no 6º dia de uma campanha que se chama... Vamos lá, 1, 2, 3. Esta campanha tem poder. Nós estamos vindo de uma sequência, a qual a primeira campanha dessa duologia, desse que está acontecendo, foi o poder do santo clamor. E agora nós estamos no poder do santo jejum. Armas especiais que Deus nos entregou, armas fundamentais que Deus nos entregou, e nós temos aprendido desde o primeiro dia, o evangelista Wesley trouxe a palavra, e assim por diante. Nesses 5 dias nós temos aprendido o poder do santo jejum, o poder do santo jejum na vida de um crente, o poder do santo jejum naquele que crê que Deus é poderoso para escutar o jejum. Nós temos a impressão que jejum não fala. Nós temos a impressão que jejum, Jesus não escuta no sentido de ouvir, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus escuta, que Deus escuta o jejum. Isaías 58 vai dizer sobre isso. O nosso jejum tem voz diante ao céu. E nós vamos aprender na Bíblia, assim como já foi pregado várias vezes aqui, vários dias, que o jejum é abstenção, é algo que se refere a renunciar parcialmente ou totalmente, é se privar totalmente de beber ou se de alimentar durante um total período ou durante um tempo. Esse é a definição mais clara de jejum. E nós temos aprendido que a Bíblia é muito clara quando ela traz a revelação e a utilidade do jejum, porque o jejum não é uma arma defasada, como muitos deste tempo estão dizendo. Não precisa jejuar, não há necessidade de jejuar, mas é a Bíblia muda. A Bíblia vai trazer as utilidades dessa arma poderosíssima que Deus nos entregou. A Bíblia vai dizer as utilidades de um jejum, que é em prol de buscar ao Senhor. Quem jejua está querendo algo diferente com Deus. Por isso eu te digo, se você tem jejuado, Deus tem algo para a sua vida. Essa arma não falha, essa arma não lenca. Deus escuta o jejum do fiel. Nós temos visto, e a Bíblia menciona, Joel 2:12, vai dizer que o jejum tem o objetivo de alcançar misericórdia. A palavra de Deus vai dizer que o povo estava errado. Joel traz a revelação do Senhor e fala o seguinte: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. O jejum tem finalidade, o jejum alcança Deus e traz a misericórdia dele para as nossas vidas. As utilidades do jejum são eficazes para nós nesse tempo ainda. Esdras capítulo 8, verso 21. Esdras tem a missão e Deus vai tirar o povo do exílio. E Esdras é o profeta que se põe na brecha para interceder pelo povo. O povo está saindo do exílio e Esdras se coloca. Outra finalidade do jejum é alcançar a proteção de Deus. Olha que arma poderosíssima que Deus tem nos entregado. Olha o poder dos santos jejuns. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ali, Esdras falando, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus. Para quê? Lhe pedimos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso.
Olha o poder do jejum. Jejum traz proteção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para aquilo que é seu. Não desperdice o poder do santo jejum. Mas o jejum não para aí. Jonas capítulo 3, tão conhecido. O jejum tem o poder de mudar a sentença. Eu não sei qual é a sentença que você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: o poder do santo jejum, a um Deus que tudo pode, tudo vê e tudo escuta, tem o poder de mudar a sentença. A Bíblia vai dizer que Jonas foi chamado ao Senhor para ir a Nínive. Ele foge, vai para Tarsis e acontece tudo o que nós sabemos, é engolido pelo grande peixe e volta para Nínive. E chega aos ninivitas e prega a palavra. Em 40 dias Deus vai destruir a sua cidade. Em 40 dias, olha o chamado e a proclamação de Deus para aquele povo. Em 40 dias vocês não vão mais existir, Derek. Olha que sentença, foi de quem? De Deus. Olha a sentença. Eu não sei quais são as sentenças que temos sobre a sua vida, mas eu sei, o santo jejum tem poder para fazer isso mudar. Os ninivitas falam o seguinte: eles creram em Deus. Eles convocam um santo jejum e falam o seguinte: o rei proclama um decreto e fala: a partir de hoje, ninguém come, nem bebe. Vamos clamar ao Senhor. Ele proclama, quem eram os ninivitas? Os ímpios. Os ímpios entendem o poder do santo jejum, mas a igreja está se esquecendo. Os ímpios têm entendido que se crerem em Deus, confiarem em Deus, se colocarem debaixo da mão do Senhor, se humilhando através do santo jejum, Deus é poderoso para fazer mudança de sentença, mas a igreja está esquecendo disso. Olha a arma que nós temos diante das nossas vidas. Aí o rei fala assim: talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e nós não sejamos destruídos. Olha o que um ímpio entende: o jejum não compra Deus, mas Deus se agrada do jejum. O jejum não compra Deus, jejum não é barganha, eu faço, Deus me aviva, eu faço, Deus isso, não, é colocado diante ao Senhor: Senhor, eu estou me humilhando, faz, talvez o Senhor se lembre de mim. Nós temos que entender, senão vamos viver um enfado na fé, um enfado dentro da igreja, procurando comprar Deus com sacrifícios. Deus não se vende e Deus não se compra. Mas os ninivitas entendem isso e falam: eu vou fazer a minha parte, talvez Deus se lembre de nós e abandone a sua ira. E sabe o que acontece? Deus se lembra deles. Deus se lembra do ímpio e muda a sentença dele. E nós vivemos debaixo de sentenças que julgamos ser impossíveis, porque esquecemos o poder do santo jejum. Voltemos a entender o poder desse jejum. Mas o jejum tem várias utilidades, e já tem sido pregado sobre isso, a intercessão pelo próximo. O jejum tem o poder de fazer na vida do outro. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de alguém chegar e falar: estou jejuando pela tua vida, e você vai lá e consegue? É ou não é? O jejum tem poder na intercessão ou não tem? Olha a arma que nós temos nas nossas mãos. Por que você está dizendo isso, irmão Mateus? Esther capítulo 4, verso 16. Esther fala o seguinte: ela está diante ao rei Assuero e está naquele embate de vou ou não vou, eu posso morrer porque pode ser contra a lei, é contra a lei. Ela fala o seguinte: convoca o povo, reúne o povo. Olha o poder de um povo unido. Olha o poder de um povo unido em um jejum supremo ao Deus, que pode fazer milagres acontecer. A sentença para o povo judeu era morte. Iriam matar o povo judeu, mas se levanta um e fala: vamos jejuar e Deus pode nos dar a vitória. Olha as utilidades que esse jejum promove em nós. E através de nós o nome do Senhor seja glorificado. Esther falou o seguinte: vá, reúne todos os judeus e jejuem por mim. Não comam, nem bebam, nem nada façam nesses 3 dias. Eu e as minhas mulheres, as minhas amigas nesse sentido, vamos jejuar também. Depois irei falar com o rei.
Deus muda a sentença de um povo, porque um povo se reunir para se humilhar e pedir que Deus faça um milagre. Quantas respostas nós tivemos nesses 40 dias de jejum? Era para a igreja viver não 40 dias, mas toda a permanência dela na terra, cheia do Espírito Santo, glorificando o nome do Senhor, recebendo milagre, maravilha. Quantos testemunhos! Mas essas armas não são descartáveis. Essas armas, através do jejum, ela não é descartável. Mas o jejum tem várias utilidades. Outra, graça. O jejum traz graça para vencer as tentações do diabo. Está fraco na fé, não está conseguindo, não. Entra no jejum que você vai ver Deus te dar graça. Por que você está falando isso? Aí está, Jesus, Mateus 4, 1 e 2, a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Olha, Jesus venceu como homem, para nós entendermos que quando jejuamos, a graça de Deus vem, e temos poder para suportar as tentações do inimigo. Uma igreja tentada só resiste o poder no jejum. Está caindo em tentação, está vacilando, está forte demais, entra no jejum e Deus vai te dar graça para vencer. Quem é o exemplo? Jesus. E Ele fez isso como homem, para que nós possamos olhar para isso e ver, eu também posso. Olha que arma maravilhosíssima. E além disso tudo, o jejum tem poder de expulsar demônios. Marcos capítulo 9, versos de 28 e 29. Os discípulos perguntam, por que eles não foram capazes de expulsar aquele demônio? E os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus fala, esse tipo aí só se expulsa pelo poder do jejum e da oração. Está batalhando e não está vencendo? Entra no jejum, entra na oração e você vai ver Deus te dar vitória nessa causa. Não há demônio, não há nada que impeça um crente levantado, cheio da glória de Deus, firme na arma do jejum, firme na área da oração. Jejum é uma ferramenta que deve ser utilizada. Jejuar é mandamento. É um mandamento indireto, porque quando Jesus fala em Mateus 6, 16, 18, irmão Cleomar, ele vai dizer o seguinte, quando jejuarem, ou seja, é algo contínuo na vida do crente. Que história é essa de jejum há uma semana, 5 dias, e passa 2 meses sem sequer entrar no jejum? Jejum é algo constante diante dos céus. Jejum é uma arma que tem que ser desenvolvida, aplicada, dada a devida moral para isso. Não é só jejuar quando está tudo difícil. Jejum tem que ser um hábito de vida na vida do crente. E por que eu estou dizendo isso? É a ferramenta que Deus está te entregando para vencer esse mundo. Mas quando eu olho para essa palavra que nós lemos aqui, Daniel, todo mundo conhece, já ouviu falar do propósito de jejum de 21 dias de Daniel? Daniel entra no propósito para receber a revelação de Deus. Daniel entra no propósito para que o céu revele a vontade dele para a vida dele e as grandes coisas. Eu não quero entrar no mérito da escatologia, mas eu quero ser fiel à direção do Espírito Santo. Daniel entra no propósito para receber algo novo de Deus. Por isso, nessa noite, em rápidas palavras, eu quero falar, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo, sobre o tema, o jejum que faz o céu descer. Você pode repetir? 1, 2, 3? Nós temos que olhar para Daniel e entender características em Daniel, que quando ele jejuou, o céu desceu sobre a vida dele. Nós temos que olhar para Daniel e entender que características em Daniel fizeram o céu descer e a revelação de Deus encontrar em Daniel. Mas o jejum de Daniel não começou nos 21 dias.
A Bíblia vai dizer que Daniel era da tribo de Judá. Nabucodonosor, junto com os caldeus, cercam e sitiam a cidade de Jerusalém. Pegam o rei de Judá, Joaquim, e leva cativo ele e o povo para a Babilônia. Nós vivemos em um mundo perverso. Nós estamos em uma Babilônia. Por quê? Os banquetes do rei são colocados diante das nossas vidas todos os dias. Mas eu olho para Daniel e vejo os sintomas daquele que jejua e o céu se abre. Aquele que entra em propósito e o céu se abre. Deus vê o oculto e o escondido. Deus tem inspirado essa palavra tem umas 3 semanas e ministrado no meu coração. E eu tenho pedido direção ao Espírito Santo para falar conforme a vontade dEle. Nós temos jejuado, nós estamos em umas 6 semanas, 1 mês e meio no propósito de jejum. Mas por que o céu não tem se aberto para nós? Se o Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo e a arma é a mesma. Por que o céu não tem se aberto a nós? Se temos jejuado, se temos buscado, se temos nos colocado na brecha, porque temos nos esquecido que Deus não vê o sacrifício, Ele vê a essência do sacrifício. Quando Deus olha para Daniel, Ele vê Daniel com 17 anos entrando na Babilônia. Daniel, junto com outros jovens inteligentes, são levados e são trabalhados e ensinados para trabalhar no palácio de um rei Nabucodonosor. Mas quando eu olho para Daniel entrando na Babilônia, ele tem um compromisso e um comportamento diferente. Eu olho para Daniel e a primeira coisa que é estabelecida é: vocês vão comer dos manjares do rei. E Daniel tem uma reação de quem o céu se abre. Daniel fala assim: Senhor, fala para o eunuco, fala assim: eu não vou me contaminar com isso não. Eu não vou me envolver com essas coisas que eu sei que não são para a glória do nome do meu Deus. São para o reino da Babilônia, onde o meu Deus não é exaltado aqui, mas independente de onde eu estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Não interessa se lá no seu trabalho o nome do Senhor não é glorificado no coletivo, no individual. Você tem que ter características de um adorador, e qual o jejum abra o céu. Nós olhamos para Daniel e muitas pessoas querem fazer o jejum de 21 dias e Deus abriu o céu. Não vai se abrir, porque não tem a essência, não tem o princípio. Nós nos tornamos, e eu falava com Deus, nós nos tornamos muitas vezes uma igreja de rituais. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, mas nada acontece, parece que o céu não se abre. E eu perguntava a Deus: o que está acontecendo? Tem preço sendo pago aqui, ali, mas o que tem acontecendo? E Deus ministrava no meu coração muito forte. O princípio, a essência não está legal. E aonde não tem essência e não tem princípio estabelecido por Deus, não adianta sacrificar, porque nada vai acontecer, o céu não vai se abrir. Quando eu olho para Daniel, eu vejo uma carreira de fé que começa aos 17 anos, decidindo não se contaminar, e ele fala o seguinte: não, eu não vou comer isso aí não, nós não vamos comer, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não vamos comer dos manjares do rei. Aí o eunuco fica preocupado e fala assim: mas e se perceberem vocês mais fracos? Aí Daniel fala o seguinte: faça prova, porque crente que tem princípio pode fazer prova que Deus responde. Crente que tem essência de crente, que não é só crente na igreja, que não só tem o sacrifício, mas tem a essência de Deus dentro dele, pode fazer prova que Deus responde. Por que você está dizendo isso? Daniel fala o seguinte: faz o teste, 4 dias, me alimenta só de verdura e água. Mas ele fala assim: mas e os manjares são muito mais fortalecidos. E Daniel fala assim: fica tranquilo, faz o teste. E Daniel e Deus se encontram fortalecidos, mais viçosos,
Por isso não se engane com os banquetes deste mundo. Deus pode fazer 10 vezes mais. Por que 10 vezes mais? Porque ao longo da caminhada, Daniel, nos 3 anos de preparação para se vir ao rei, 3 anos não se contaminou. E no final dos 3 anos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se encontraram 10 vezes mais sábios. O problema é que nós temos nos perdido nos princípios. Temos aceitado o que o mundo tem para nos oferecer. Temos aceitado, e Deus falava no meu coração para eu contar esse testemunho. Eu trabalho numa empresa e surgiu uma oportunidade de crescimento dentro dessa empresa no final do ano passado. Fiz a entrevista, estava na última entrevista, o supervisor, estava um de São Paulo e um aqui falando assim: você tem disponibilidade para trabalhar no segundo turno? Eu falei para ele, não. Era uma oportunidade que eu tinha pedido para Deus. Era uma oportunidade que eu tinha pedido para Deus. Um lugar bom, um lugar onde eu poderia crescer. E eu falei, infelizmente não. Eu agradeço a disponibilidade, até cheguei a conversar com o pastor, pedi a intercessão. E eu falei, não, obrigado. Por quê? Eu tenho a consciência que a minha essência em Deus é mais importante que qualquer valor. O diabo é sutil. O diabo é sutil nos manjares. O diabo é sutil nas coisas que ele coloca diante das nossas vidas. E eu falei assim, não, obrigado, agradeço. Isso era dezembro, eu falei, glória a Jesus, Deus está no controle. E eu falei, infelizmente não deu certo, até que falei com o pastor, com a minha mãe, com a Sara na época. Falei, não vai dar certo, felizmente. E glorifiquei o nome de Jesus. Em dezembro eu saí de férias. Isso, a entrevista foi em dezembro. Em janeiro eu voltei, e sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, pode vir, a vaga é sua. Sabe a diferença? É que hoje, esquece, eu não trabalho nem no segundo, nem no terceiro turno. O que eu quero dizer com isso? O mundo tem tentado nos ganhar com ofertas maravilhosíssimas, mas Deus pode fazer infinitamente mais. Não se deixe contaminar com as coisas desse mundo. É importantíssimo estar na igreja, é a igreja que te fortalece, é nos cultos que você é renovado, é no culto que você é avivado, é no culto que você recebe uma palavra de Deus e sai fortalecido. Não se contamine com os manjares desse mundo. Em 2018 eu converti, e eu estudei de noite 2018 inteirinho, pastor. Mas eu entendi, pela misericórdia de Deus, o quão importante era estar na igreja. O problema é que hoje o inimigo tem infiltrado e tem falado aos nossos ouvidos subliminarmente que não é importante estar na igreja. Em 2018 eu saía do Senai 10 horas da noite, vinha para a porta da igreja para conversar com o pessoal. Porque estar na igreja te fortalece. Estar na igreja te aviva. Não deixe o inimigo entrar com essa sutileza na sua vida. Eu estou falando isso porque o inimigo tem lançado setas nesse sentido. Não precisa ir na igreja não, vai só dia de domingo. Você quer ver o céu se abrir? Tenha princípios que glorificam o nome de Jesus. Tem uma essência dentro de você que fala, independente da situação, eu não deixo o meu Jesus. Quando eu olho para Daniel, essas características nele, que tornam uma pessoa a qual o céu se abre. Sabe por que o céu não tem se abrido para nós? Não tem sido aberto para nós? Porque perdemos os princípios. Nos tornamos uma igreja ritualística, que ora, que jejua, mas nada acontece. Mas quando eu olho para Daniel, capítulo 4, verso 18, depois dele ter interpretado os sonhos de Nabucodonosor, existe outra característica em Daniel que me chama muita atenção. E sabe quem reconhece? Nabucodonosor. Ele não tinha discernimento, mas ele tinha observação. Ele olhou para Daniel e falou o seguinte: você tem algo que é dos espíritos dos deuses. Você tem algo diferente, Daniel. Tem algo em você que é diferente. Parece,
ele julgou como o Espírito do Deus, porque ele não entendia, mas nós sabemos que é o Espírito de Deus dentro de Daniel. O jejum que abre o céu só vem para as nossas vidas quando nós somos cheios do Espírito Santo. Não existe abrir céu para quem não é cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, pastor, nós temos aprendido, Deus tem nos direcionado, a mocidade, nós falamos um pouco sobre isso, que ser cheio do Espírito Santo não é falar em mistério, não primeiramente isso. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, gritar, rodar, por mais que muitos desses são sinais, mas não o princípio, não a essência de quem é cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que existia um Espírito em Daniel, e nós conjecturamos que seja o Espírito de Deus, porque Deus estava com Daniel. Mas hoje nós jejuamos, oramos, mas não temos o Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo é mais profundo do que nós imaginamos ou pensamos. Daniel tinha características que nós temos que aprender. Daniel era cheio do Espírito Santo, e eu te pergunto, o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo? Alguém pode me dizer ser cheio do Espírito Santo é ter dons? Alguém pode me dizer ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é operar, é andar como Jesus andou? Mas espera aí, Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Mas quais são as características em Jesus que o faziam ser cheio do Espírito Santo? A gente perguntou isso para os jovens, e eu tenho isso como um reflexo da igreja de hoje. Sabem, mas não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, quando jejuamos e oramos, o céu não se abre. Por isso, quando entramos no propósito, muitas vezes o céu não se abre, porque estamos vazios do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu tenho uma resposta bem simples, mediante ao Espírito Santo que revelara. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Mas os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, fé. Nós precisamos ter esse fruto dentro de nós. Não adianta querer que o céu se abra se não tiver o fruto dentro de você. Não adianta falar em mistério, porque o céu não vai se abrir se o fruto não estiver dentro de nós. Nós vivemos em um tempo que muita gente fala muita coisa, mas não tem o fruto do Espírito Santo. Fala em mistério, mas não ama o irmão. Fala em mistério, mas não honra o Senhor Deus. Mas Daniel era cheio do Espírito Santo de Deus. O homem diferenciado foi Daniel. Nós precisamos aprender com Daniel. Capítulo 6 de Daniel. O rei Dário fala o seguinte: infiltram no meio dos sátrapas e fala o seguinte: nós não temos como derrubar Daniel, porque Daniel tinha testemunho e era cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Eles olharam e falaram: não tem jeito de eu derrubar Daniel. Por quê? Tinha decisão e era cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente avivado que é cheio do Espírito Santo de Deus é decidido a se contaminar, meu amigo, é difícil parar ele. Mas eles embromam o rei e faz ele ter um decreto. E o decreto era: quem orar a não ser ao rei, seja jogado na cova dos leões. Daniel já tinha por volta de 80 anos. Olha a vida de um crente que faz o céu abrir através do jejum. Eu não sei há quanto tempo você tem jejuado, tem orado. Eu sei que o jejum e a consagração de Daniel era no mínimo até as covas dos leões, 80 anos. E ele continuava no mesmo propósito. Ele continuava na mesma direção. E o rei Dário, Daniel conseguiu graça aos olhos do rei Dário. Mas o decreto já era feito. O anel já tinha selado aquele decreto, não tinha como voltar atrás. E Daniel, sabendo do decreto, vai para casa, abre a janela e ora 3 vezes ao dia.
Independente da circunstância, do decreto, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha princípio, Daniel honrava esse princípio, por isso o céu se abria para Daniel. Se queremos ver o céu se abrir, as revelações acontecerem, precisamos aprender com Daniel. Tem que ter princípio. Wesley, eu não estava aqui, mas fiquei sabendo dos comentários. Jejum sem oração é regime. Jejum sem oração é regime. Mas Daniel tinha princípio, ele orava. O crente abençoado era Daniel. Com caráter, não negava, tinha princípios. E o rei fala o seguinte: eu vou te jogar na cova dos leões. Não tem jeito, Daniel, tentei de todo jeito, mas não tem jeito, pode jogar. Aí o rei fala o seguinte: que o seu Deus, que você serve, continuamente te livre. Meu Deus do céu, se você não se alegra com isso, meu irmão, o ímpio reconhecendo o Deus de Daniel, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: seu Deus tem poder para te livrar. Ele nem conhece, mas olha para Daniel, vê o compromisso, vê o Espírito Santo de Deus e fala assim: Valfredo, Daniel, que o seu Deus te livre. O compromisso com Daniel que Deus tinha também. Sabe o que Deus faz? Coloca algo no coração do rei que não deixa ele dormir. Faz o rei jejuar. Faz o ímpio jejuar pela vitória do crente. Olha o poder do jejum, e o rei não dorme. E ali de manhã o rei vai lá na cova e fala: Daniel, Suribahai Kevia, Surimindi Kevia, Laramandavahai. Muitas vezes o crente fiel tem compromisso, tem caráter, tem o Espírito de Deus, mas Deus não livra da cova. Mas Deus livra na cova. Eu não sei se você está nessa condição, mas se você está sendo fiel, está tendo compromisso, testemunho, está se enchendo do Espírito Santo de Deus, pode te jogar na cova, que leão vai jejuar. Olha os princípios e a essência de Daniel. Nós nos tornamos uma igreja, eu falo no contexto geral, presa em rituais. Eu tenho que jejuar, mas nem sabe porque está jejuando. Eu tenho que orar, mas nem sabe a quem e por que está orando. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, mas não entende nem o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas Daniel tinha conhecimento disso. Daniel tinha conhecimento, irmã Kate, do Deus que ele servia. Ele fala assim: viva o rei e viva o Senhor, Rei dos reis. Aí sabe o que acontece? O rei, ele manda um decreto falando o seguinte: ninguém a partir de hoje vai adorar outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Olha o testemunho desse crente. Eu não sei se você está sendo afligido, se está te jogando na cova dos leões, mas vão ter que reconhecer o Deus que está sobre a sua vida. Arabai Koliavahai. Deus quer levantar uma igreja que tem princípio e essência, não só ritual. Deus quer levantar uma igreja que entende o princípio, que entende o método e não está preso só no resultado. Daniel não servia a Deus para ele livrar ele das covas. Mas Deus entrou na vida de Daniel e falou: eu honro quem me honra. Eu honro quem me honra. Daniel tinha quantos anos? 80 anos. Servia ao Senhor continuamente. Quem disse isso foi o ímpio. Oh, Jesus maravilhoso. Jejum não é sentimento, meu irmão. Propósito com Deus não é sentimento. Oração a Deus não é sentimento. Por isso oramos, sentindo ou não. Porque quem quer poder do céu e quer jejuar para que o céu se abra, entende que jejum não é sentimento, é mandamento. Isso é mandamento para quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aí você olha para mim e fala assim: irmão Mateus, eu tenho buscado, assim como Daniel, tenho me privado das iguarias deste mundo.
Assim como Daniel tem me enchido do Espírito Santo de Deus. Assim como Daniel tem me jogado nas covas dos leões, mas Deus tem me dado a vitória. Mas parece que o céu não se abriu. Fica tranquilo, Deus está trabalhando no crente. Há quem diga, um dia um servo chegou no sábio e falou assim: sábio, eu entendo, é necessário jejuar e orar, mas eu não vejo nada mudar na minha vida. Eu entendo que é necessário orar e jejuar, mas parece que nada acontece na minha vida. E o sábio pensa, olha e vê um balaio jogado na terra. E ele fala o seguinte: servo, pega o balaio, desce as 100 escadas que tem, vai ao rio e traz ele cheio de água para mim. E o servo, mais que depressa, quer entender aquilo, desce, enche de água e sobe o balaio. Mas antes de chegar, depois dos 100 degraus, o balaio já estava vazio, porque o balaio é furado. Aí o servo fala assim: e aí? Ele fala: desce de novo, traga o balaio cheio. E ele desce 10 vezes, na 10ª vez ele já está cansado de ir e voltar. E o sábio vira para ele e pergunta: e aí? Entendeu alguma coisa? Ele falou: não consigo chegar com o balaio cheio. Aí o sábio fala o seguinte: mas olha para o balaio. Nós temos que entender que, por mais que não compreendemos e não entendemos, Deus está nos limpando. O balaio estava cheio, mas quando o servo ia descendo, cheio de água e voltava, o balaio ia sendo limpo. Continua a descer com o balaio, continua a encher de água, mas o céu não está se abrindo. Haverá um dia que o céu vai se abrir e você vai estar limpinho. Não deixa de descer com esse balaio. Não deixa de buscar o Senhor. Mas nada acontece na minha vida. Continua. Daniel, depois de 80 anos, jogado na cova, sai. E Daniel entra no propósito de 21 dias. Não comi nada que não fosse saboroso, Não provei carne nem vinho. E não me ungi de coisa alguma, até que passaram 3 semanas. Daniel tinha propósito com Deus. Daniel tinha essência. Daniel tinha compromisso. E ele entra no propósito. Aí o céu se abre. Aí o céu se abre. Tem momentos nas nossas vidas que parece que Deus não vai nos escutar. Tem momentos nas nossas vidas que parece que Deus não vai nos ouvir. Mas Daniel tinha um compromisso com Deus. Jejuou 21 dias para que Deus respondesse ele. Aí sabe o que acontece? Foi aonde nós lemos. Deus desce. Eu não quero entrar no mérito da briga teológica, de quem era, de quem foi. Eu quero entrar na direção do Espírito Santo. Eu sei que o céu se abre e chega alguém diante de Daniel e fala assim: Daniel, homem muito... Sabe por que tem crente que perdeu a identidade do céu? Porque parou de buscar o Senhor no jejum. Sabe por que tem tanta crise de identidade com crente? Porque deixou de buscar Deus com o jejum. Por isso o céu não tem se aberto para ele, e ele não tem compreendido quem ele é diante de Deus. Daniel entendeu isso. Daniel orou. Daniel buscou. E os céus se abriu. Deus quer levantar ainda hoje uma geração de Daniels dessa última hora. Que não abre mão do propósito que tem com Deus. Que não abre mão do compromisso que tem com Deus. Que vai jejuar, que vai buscar até o céu se abrir, mas vai demorar muito. Tranquilo, Deus está te limpando, trabalhando, buscando o melhor para a sua vida. Por isso não pare. Se até hoje não aconteceu, continue. O jejum de Daniel, o jejum de alguém que tem essência, move o céu, move até o inferno. O céu se moveu, e quando o homem desce, ele fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você entrou no propósito, Deus já mandou eu descer. Olha o jejum e a oração de alguém que tem compromisso com Deus, que tem a essência e não só o ritual na vida. O céu se move em favor dele.
O céu se move em favor daquele que tem um compromisso com Deus e não abre mão de ver os céus abertos. O céu se abre, mas existe uma guerra espiritual. O príncipe da Pérsia se levanta e impede aquele homem de vir, verso de número 13, vai dizer que ele foi impedido e precisou da ajuda de Miguel. Mas quando o homem desce, Daniel perde até as forças. Porque nós temos sido fortes demais e pouco quebrantados diante quando o céu se abre. Nós temos um coração, muitas vezes, que busca, que clama, mas não se quebranta quando o céu se abre. Mas o jejum que faz o céu se abrir, ele tem um coração quebrantado. Não importa que se... Eu já ouvi essa frase, escutei esses dias de um jovem. Mas agora que eu estou jejuando, agora que eu estou buscando, parece que tudo agora está mais difícil. É verdade. A luta com Daniel durou 21 dias, mas a vitória veio. Não deixe de buscar Deus porque está difícil. Não deixe de entender o poder do santo jejum porque está difícil. Continua. Os céus vão se abrir. Já estou finalizando. Capítulo 58, de que nós lemos de Isaías. Isaías traz a palavra a quem? O povo de Deus. Isaías traz a palavra ao povo de Deus. E ele fala o seguinte: como um povo que pratica justiça e não deixa o que é direito do seu Deus, pergunta-me com sentenças justas. E pergunta, por que jejuaremos se tu não nos respondes? Porque está jejuando da forma errada. Está jejuando sem princípio. Está jejuando sem ter a característica de alguém voltado para Deus. Capítulo número 57 vai dizer que o povo estava desviado de Deus, estava preso no ritual, jejuando e perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor não responde o nosso jejum? O povo estava envolvido com a idolatria da terra, estava envolvido com os cultos pagãos da terra, e jejuando e orando. Não é isso que acontece hoje? Não é isso que acontece hoje? Vem para a oração, vai para o jejum, mas nada acontece, porque o princípio lá, o método está errado. Se tiver falha no princípio, não vai ter resposta de Deus. Por isso hoje é um convite para nós voltarmos ao início. Voltarmos e refletirmos, por que o céu não tem se aberto para nós? Porque eu sei de uma coisa, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Eu sei de uma coisa, o intuito de Deus é que o céu se abra sobre a igreja. E nós temos perguntado, por que jejuaremos se o Senhor não responde? Tem crente que chegou aqui falando, já tem 6 semanas que eu estou nesse propósito de jejum, mas o céu não se abriu, porque está com a essência errada. Volte ao início, reveja os conceitos, reveja o que tem em casa. A Bíblia vai dizer que eles tinham levado ídolos pagãos para dentro de casa. Tem céu que não se abre dentro das nossas casas, porque tem coisa lá que não é para a glória de Deus. Se queremos realmente um jejum que faz o céu descer, temos que aprender com Daniel e aprender com o povo. Se nós queremos ter respostas dos céus, temos que entender que o céu se abre somente mediante o compromisso com Deus. Essa campanha vai acabar daqui 1,5 semanas. Mas a arma vai estar diante de nós. A verdade vai estar diante de nós. Os céus vão estar diante de nós para sermos abertos. Mas revejamos, vamos rever a nossa essência. Por isso nessa noite fique sobre os pés. Fique sobre os pés, mas já entre no clamor, na intercessão, fazendo uma soloquiação, falando consigo mesmo.
Por que que não tem movido nada na minha vida? Será que Deus não é o mesmo? Será que Deus mudou do tempo de Daniel para cá? Será que o poder de Deus diminuiu do tempo de Daniel para cá? Será que o Deus que livrou Daniel na cova não é o mesmo que pode nos livrar na cova? Ou será que nós temos sido como esse povo? Será que nós temos sido como o povo no tempo de Isaías, que tinha um ritual e fazia muito bem, mas não tinha a essência do povo de Deus? Deus está procurando uma igreja que tenha métodos corretos, que tenha princípios corretos. Não uma igreja que se apega ao ritual, porque jejua porque o pastor pediu, porque jejua porque o líder pediu. Não, ninguém pediu para Daniel jejuar, ele jejuou. Mas a igreja tem buscado o resultado com o método errado. A igreja tem buscado avivamento, mas com métodos corrompidos. A igreja tem buscado vitória, o céu se abrir, com métodos que não são para a glória de Deus. Reveja, feche os teus olhos e reveja. Por que que o céu não tem aberto na minha vida? Por que que Deus não tem movido no meio de nós nessa hora? Nós temos sido parecidos com esse povo. Oramos, jejuamos, apegados no ritual, pedindo de Deus uma resposta. Porque nada muda na minha vida. Porque parece que tem um ano que nada muda. O povo perguntava: por que nos humilharmos se tu não leva isso em conta? Deus quer levantar uma igreja que tem essência. Deus quer levantar um povo. Jesus está voltando, certo? Mas antes dele vir, há uma promessa que há de se cumprir. O último dos avivamentos. Mas esse avivamento, cadê o grupo de louvor? Me ajuda aqui. Esse avivamento não vai vir para uma igreja pegada nos rituais, pastora Neide. Deus não tem prazer. 1 Samuel, se não me engano, capítulo 15, ou 2 Samuel. Saul está se apegado no sacrifício. Nós julgamos Saul, falamos mal de Saul, mas temos sido Saul. Temos nos apegado nos sacrifícios, mas temos nos esquecido de obedecer essa palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Temos nos apegados nas coisas exteriores, mas esquecendo que Deus sonda o nosso coração. Por isso nada muda, nada é transformado, parece que não flui, parece que nada acontece. Porque a igreja tem perdido a essência e se contaminado com as igarias. Tem se tornado uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, uma igreja que não ama, uma igreja que não tem alegria, uma igreja que não tem paz, uma igreja que não tem bondade, uma igreja que não tem benignidade, uma igreja que não tem paz, uma igreja que não tem domínio próprio, uma igreja que não tem mansidão, e o céu não vai se abrir. Precisamos refletir nos nossos conceitos, se verdadeiramente queremos ver os céus abertos, assim como Daniel viu. Precisamos rever se a nossa identidade em Deus não está corrompida. Está dentro da igreja, mas está querendo morrer. Está dentro da igreja, mas parece que ninguém me ama. Está dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas não entende por que está na igreja. Uma igreja que não tem métodos corretos. Uma igreja que tem buscado resultados, ao invés de buscar o Deus dos resultados. Daniel não se importava com os resultados. Ele tinha a essência de conhecer quem era Deus.
Nesses últimos dias, Deus quer levantar uma igreja que tenha conceitos, que tenha métodos, que tenha princípios. Uma igreja, assim como a igreja do povo de Nínive. Se Deus quiser, Ele vai fazer, mas eu vou fazer a minha parte. O problema é que temos aberto os nossos olhos e olhado ao nosso redor, e parece que os cultos são um dia após o outro e nada acontece. Porque temos praticado métodos errados, conceitos corrompidos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se verdadeiramente queremos ter o jejum que abre os céus, precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar aos primeiros atos. Uma igreja que se esqueceu que não é para se contaminar com este mundo. Uma igreja que se esqueceu que a melhor coisa que existe é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que se esqueceu de servir Deus continuamente. Mas eu creio que em nome de Jesus, nós vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras entregas. Porque Deus não mudou. Eu me lembro, pastor, nós estávamos orando neste templo de lá, e eu buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, com uma fome, uma sede de que os céus se abrissem. Deus usa a irmã Geis, esposa do Glauber, vem até mim e fala assim: se hoje eu ainda trocasse as pessoas de nome, você seria o meu Daniel. E Deus continuou: homem muito amado. A partir daquele dia, eu nunca entrei mais na casa do Senhor de cabeça baixa, porque nós temos perdido a referência de ser amado pelos céus. A paz que excede o entendimento não tem vindo para os nossos corações, porque os métodos têm sido errados. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Eu não sei como você entrou, mas se Deus está trazendo essa palavra, é porque tem gente que precisa voltar aos métodos corretos. Não busque os resultados, é Deus que traz os resultados. Busque o método correto, a essência correta. E por que essa palavra, Mateus? Porque Deus quer que os céus se abram. A vontade de Deus não é que os céus fiquem fechados. Medite, adore o Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oremikevia Yoshomanarabahai. Espírito Santo de Deus, eu oro agora pelo poder do nome de Jesus, por pessoas que estão sem sentido, pessoas dentro da igreja mais vazias do Senhor, uma igreja apegada nos rituais, de estar na igreja, mas com os conceitos e princípios errados. Jesus, traga aos nossos corações o arrependimento que muda a história, o arrependimento que traz o sentido, o arrependimento não de por fazer, mas de ser alguém que tem te buscado em prol dos resultados. Uma igreja que tem buscado para ser pregador, mas se esquecendo do Deus que levanta. Uma igreja que tem buscado ser usada, mas se esquecendo de ter os princípios. Meu Deus, vai tocando agora em corações, e não é por força e nem por violência, é o Teu Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, meu Pai da verdade. Cadê você que tem se esquecido? Cadê você que tem buscado? Eu vim na igreja para ver o que ia acontecer. Quer ver os céus abertos? Tenha compromisso com Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, visita, vai visitando agora nesta hora quem não desistiu de voltar aos conceitos certos, voltar, Jesus, aos métodos corretos. Visita aqueles que se perderam ao longo da caminhada, Jesus, que se perderam ao longo do caminho, que antes tinha sim, mas agora não tem mais. O Espírito Santo de Deus. Por isso nessa noite eu oro, Jesus, já te agradecendo, porque o Senhor é fiel. Assim eu oro, Jesus, pela Tua igreja. Confirma as Tuas obras, que nós possamos sair daqui, meu Pai, refletindo nos nossos conceitos, refletindo, Jesus, nas nossas maneiras de Te servir. Por isso assim eu oro, já Te dando graças, porque o Senhor tem boca e fala, e o Senhor quer levantar uma geração de Daniel, que vai ver os céus abertos e a glória do Senhor descer. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que nós possamos refletir nos nossos métodos, nos nossos conceitos, nas nossas atitudes quando ninguém vê. E não questione Deus, porque o Senhor não responde. Questione a si mesmo: como tenho vivido? Que nós possamos questionar a nós mesmos, porque o céu não tem se aberto. De uma coisa eu sei: o céu se abriu para Daniel.
com o poder do santo jejum. Assim eu agradeço, obrigado pela paciência, pelo carinho, e que Deus vos abençoe de forma muito especial. Aplauda ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória.